O HDMI é um padrão. E é um padrão que é um padrão que foi criado para possibilitar a transmissão simultânea ou combinada de áudio e vídeo. Esse é o objetivo do HDMI. Por trás do desenvolvimento do HDMI estão vários gigantes da indústria eletrónica. A Sony, a Philips, a Toshiba e a Lattice, que são 4 gigantes do desenvolvimento e dos componentes eletrónicos, nomeadamente depois também de eletrodomésticos, televisões, etc. E que foram os 4 que fizeram um consórcio para desenvolver este padrão. Então, podemos usar, e essa é talvez a utilização mais conhecida do HDMI, é para ligar monitores ou televisões, não é? É aquela que nós usamos mais no dia-a-dia, e são receptores de sinal que podem vir de leitores de Blu-ray, de consolas de videojogos, de câmaras digitais, de telefones, tudo isso pode transmitir para HDMI. Com o cabo, como o cabo HDMI consegue transmitir tanto áudio como vídeo, o que é que deixámos de ter necessidade? Deixámos de ter necessidade do segundo cabo, né? Que antigamente usávamos o VGA e depois um jack para transmitir o som. Então, neste caso, deixámos de ter essa necessidade, que acontecia no VGA ou no DVI, e depois passámos a ter apenas um cabo HDMI. O HDMI também também tem aqui algumas vantagens por causa do tamanho mais reduzido também da ficha, e os principais 2 primeiros tipos de ligações foram o A e o B. O A mantém-se hoje em dia na indústria e é aquele que nós conhecemos, aquele que chamamos um cabo HDMI normal, portanto não mais standard, e que tem 19 pinos. O B tem 29 pinos e caiu em desuso. Já ninguém usa praticamente cabos B. Algumas televisões mais antigas, alguns dispositivos mais antigos usavam o cabo B, mas não há hoje em dia praticamente nenhum modelo, ou arriscaria mesmo a dizer mesmo nenhum modelo que saia com o tipo B. A única diferença entre o A e o B era precisamente o tamanho da ficha, portanto não havia mais diferença nenhuma. O que é que o HDMI permite? Permite também, começou por permitir 720, depois 1080 e por aí fora até chegar ao 4K. Portanto, neste momento é graças ao HDMI que também podemos transmitir conteúdos 4K para os nossos monitores e as nossas televisões. Então, isto leva-nos aqui ao protocolo TMDS, que é precisamente o protocolo do HDMI. O protocolo TMDS significa... Outra vez? Não, agora já me estão a ouvir. Ok. É que apareceu-me aqui outra mensagem, mas devia ser de ainda há bocado, eu se calhar é que não fiz o scroll todo. O protocolo TMDS significa então Transition Minimized Differential Signaling. Isto é um nome muito pomposo, não é? Para transmissões diferenciais mínimas. É o que significa, grosso modo, em português. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as ligações em HDMI foram feitas para serem isentas de falhas ou de interferências. Portanto, desde que os cabos estejam bem encaixados, que as fichas macho e as fichas fêmea tenham o seu contacto bem feito e o cabo não tenha nenhuma degradação, não esteja partido, não esteja com danos, o HDMI garante que não há falhas nem interferências e garante a estabilidade na velocidade das transmissões dos dados para os dispositivos. Então, como é que isto funciona? Isto funciona mais ou menos um par de fios, que é um destes, aqui temos 19 condutores a um par, que envia o sinal e noutro o sinal é invertido. O que é que isto permite? Permite a bidirecionalidade de transmissão. Num lado transmite, no outro lado inverte o sinal e retransmite. O dispositivo
que é o destino, recebe esses sinais e descodifica o sinal e o seu inverso para ver se há compensações de perdas ou de transferências a serem feitas. Quando a transmissão em TMDS é feita, ele intercala os dados de vídeo, que são o VDP, Video Data Period, e os dados de áudio, Data Island Period, que é o DIP. E também dados auxiliares, que é o Control Period, CP. O Control Period é para fazer o controle precisamente se está tudo a ser bem transmitido nos outros dois que referi atrás. Há 3 tipos de canais TMDS que são usados nas transmissões e aquilo que temos aqui na nossa figura são os pinos da ficha. Na parte de cima, na parte mais estreita da ficha, estão os pinos par, que vão do 2 ao 18, e na parte mais larga vai do 1 ao 19. Depois temos aqui o que é que eles fazem. Os data significa que transmitem dados, portanto, não, como o próprio nome aí está a indicar, data significa que transmitem dados, e data shields são as massas. Portanto, nós temos que ter um positivo e um negativo, mal comparado, temos que ter uma transmissão de sinal e uma massa. Aqui os shields são as massas, portanto, ele tem que ter positivo e negativo e massas. E tudo isto vai transmitir, todos estes que dizem data vão transmitir sinal. Depois temos os clock, o cabo de clock é o que dá a velocidade, é o que dá os sinais, os inputs de sinal para fazer a transmissão e vai dizendo de X tempo em X tempo como é que vai passando a informação. Temos aqui o CSE, que já vamos ver mais à frente, porque eu vou falar do CSE um bocadinho mais à frente. E depois temos um pino reservado, que se me perguntarem para que é reservado, não faço a mais pequena ideia, porque desde que me lembro sempre me disseram que há um pino reservado, mas para que é que serve nunca ninguém me soube explicar. Nem o meu professor na universidade me soube explicar para que é que servia o pino reservado. Provavelmente foi um pino que a Sony e a Philips, esse consórcio, deixou para qualquer melhoramento no futuro, mas que até à data ainda não foi implementado esse melhoramento e então ele permanece ali reservado, mas ainda não sabemos bem para quê. Portanto, vamos esperar provavelmente alguma norma que venha mais à frente e que use esse pino. E depois aqui temos a terra, temos o sinal de 5 volts e temos o Hot Plug Detect, que é o que detecta se o cabo está ligado ou não no nosso dispositivo. Ainda temos aqui colegas a entrar, deixem-me só clicar aqui no OK. Já está. Então, vamos avançar. Tipos de HDMI. O Standard, que eu referi ainda há bocado, com os 19 pinos. O Mini, que é o tipo C. O tipo B caiu em desuso, não vamos falar dele, não vamos perder tempo com isso, não se usa, não vale a pena. E o tipo D, que é o Micro HDMI. E existem depois no mercado combinações entre todos estes. Portanto, existem cabos que são só Standard, existem Mini para Standard, e existem Micro para Standard e Micro para Mini. Portanto, aqui há todas estas combinações disponíveis para nós trabalharmos. Então, vamos ver aqui o que é que poder... o tipo A. O tipo A Standard é o mais comum, como eu já disse, tem 19 pinos, tem um tamanho padronizado. Aqui vou consultar a minha cábula, porque não fiz mal a ninguém para saber as medidas. São 13,9 por 4,45 milímetros. Portanto, é essa a medida. E, ou seja, 1,39 centímetros por 44 milímetros e meio, mais coisa, menos coisa. Depois, o tipo B era muito maior, tinha 2,1 centímetros, mas não vamos falar dele. E o tipo C, que é o Mini, que também tem os 19 pinos, mas é mais compacto, porque tem apenas 10 milímetros por 2 milímetros, o que é bastante agradável para podermos usar com câmaras digitais, com aqueles nossos notebooks, agora os thin notebooks, que são muito fininhos, telemóveis, etc. E o tipo D ainda é mais pequeno,
tem cerca de 5,8 milímetros por 2,2 milímetros, é mais ou menos do tamanho de uma ficha USB-C, portanto aquela ficha que hoje em dia mais usamos nos carregadores de telemóveis e por aí fora, e por ser também compacto é o que está a começar a dominar o mercado em termos de smartphones, tablets, câmaras compactas, action cams, etc. Estão a começar a vir todos com esta ligação para poder depois ligarmos os dispositivos diretamente à televisão e não precisarmos de descarregar os nossos vídeos para lado nenhum. Muitos destes modelos também das câmaras, vamos fugir aqui um bocadinho ao HDMI, mas também eu penso que vocês saberão, muitos destes modelos das câmaras, dos telemóveis, etc., já possuem tecnologia integrada que também transmite por wireless para os dispositivos que são smart. Portanto, para as Smart TVs, para as coisas, as Android Boxes, as Mac Boxes, também o Chromecast, etc. Esses dispositivos depois vão captar a transmissão inteligente por wireless. Então, temos aqui cabos HDMI standard e de alta velocidade. Temos 4 tipos. Temos o standard HDMI, que é o normal, portanto aquele que nós usamos corriqueiramente. Depois ainda temos o standard HDMI também com a capacidade de fazer Ethernet, fazer rede. Portanto, além de fazer HDMI, serve de cabo de rede. Depois temos o High Speed HDMI, que é muito mais rápido que o standard e que também há uma versão com cabo, que também faz cabo de rede, portanto, with Ethernet significa também com rede. Não há, apesar de ser um padrão, há esta variedade de cabos. O standard HDMI suporta até 1080 de resolução, normalmente são os cabos mais baratos e normalmente podem chegar aos 2000 e qualquer coisa de resolução, mas não é garantido. Portanto, eles estão preparados mesmo para ir até aos 1080, sendo que algumas marcas, porque usam materiais condutores um bocadinho melhorados, acabam por conseguir também ir até aos 2040, por exemplo, por aí fora. Mas o normal é o Full HD 1080p que vai funcionar. Os High Speed já trabalham com Full HD por defeito, mas vão até ao 4K. Aqui o Fábio pergunta-me, os aparelhos funcionam com estas versões da Ethernet? Claro, os próprios aparelhos têm a referência que usam esse tipo de cabo também. Aliás, às vezes, eu já vou mostrar outra imagem, onde temos vários tipos de HDMI diferentes, não só um tipo de ficha HDMI, mas vários tipos de ficha HDMI. Neste caso, nesta fotografia, apenas temos HDMI standard. Portanto, não aqui nesta entrada, que é de uma televisão, só tem HDMI standard. Mas tem ali o cabo, tem ali LAN à parte. Portanto, isto é uma Smart TV que também permite ali a ficha de rede. No caso dos cabos com Ethernet, normalmente são compatíveis com aquilo que se chama o Ethernet Channel, que é o padrão HEC. É uma especificação, então, que permite que todos os dispositivos ligados a este aparelho tenham também logo acesso à internet diretamente através do cabo HDMI e não apenas a transmissão de imagem e áudio. Normalmente, o que é que isto acontece? Tem que ter uma box preparada para isso também, não é? O dispositivo que usa isto normalmente são as boxes. Os exemplos mais simples de nós termos de referência de HDMI com a internet são as Android Boxes. As Android Boxes já vêm, a grande maioria, com esta capacidade. Depois, alguns cabos dizem Ultra High Speed. O que é que isto significa? Significa que usam um tipo de categoria que é a 48G, G de gato, que vai fazer o quê? Vai fazer uma largura de banda de 48 gigabits. Portanto, é uma largura de banda bastante grande e que é usada no HDMI 2.1. Já vamos ver aqui os vários HDMIs. O 2.1
é dos mais avançados e esta tecnologia 48G, que é 48 gigabits, é usada então nesta tecnologia. Vão permitir estes cabos ultra high speed o quê? Resoluções até 8K. Portanto, em vez de ser só 4K, já vão permitir ir até aos 8K, que é já uma coisa fantástica para quem possa gastar 5.000 euros numa televisão. Já é uma coisa fantástica. Eu não posso, gostava muito, mas não posso. Então, vamos falar aqui agora um bocadinho das várias versões do HDMI. São todas essas que aí estão no vosso ecrã, vai da 1.0 até a 2.1 e tem todas essas intermédias. Se repararem, há aqui 3 tipos de ficha HDMI diferente, uma HDMI Standard, uma MHL e uma ARC. Já vamos ver o que é que significam essas designações. Vamos primeiro fazer o enquadramento das versões do HDMI. Então, o HDMI 1.0, que foi o primeiro, foi lançado em dezembro de 2002, portanto há 18 anos, faz agora 18 anos este mês, e foi a primeira versão. Foi caracterizada por aquilo que eu já disse atrás, um cabo único para vídeo e áudio, taxas de transmissão de 4,95 gigabits por segundo, em frequências perto dos 160, 165 MHz, o que dá suporte a 1080p em 60 Hz, ou seja, 60 frames por segundo. Este HDMI 1.0 usa 8 canais de áudio para converter o áudio para ser transmitido no aparelho onde vai ser reproduzido. Depois, o HDMI 1.1 sai em 2004. O que é que traz de novo em relação ao HDMI 1.0? Apenas o padrão DVD áudio, porque na altura o DVD era rei e senhor do mercado e então tinha esse padrão de som que era o DVD áudio e este cabo vem preparado para o DVD áudio, que era um áudio um bocadinho melhorado. 1.2 sai em agosto de 2005 e vai trazer a novidade de não ser compatível apenas com televisões, mas passar a ser compatível com monitores de PC. Portanto, é o primeiro padrão que começa a funcionar com monitores de PC. E vai trazer formatos de áudio como o One Bit Audio, que é usado no Super Audio CD, e também traz mais esquemas de cores e de resolução em 2005. Depois sai uma versão 1.2A. A 1.2A sai poucos meses, ou seja, sai em dezembro, uma sai em agosto, a outra sai em dezembro de 2005, e vai buscar o tal CEC, que eu ainda há bocado disse que ia explicar mais à frente o que era. O CEC é uma norma que se chama Consumer Electronic Control e que é um recurso específico para o controle remoto, ou seja, é uma característica que permite. Imaginemos que nós temos a nossa box da empresa, da Mel, da NOS ou da Vodafone, e temos 2 comandos, né? Um da televisão e um da box. Esta norma 1.2 permite que usemos um comando apenas para controlar o som e mudar de canal. Portanto, esta norma permite isso. Se tivermos um cabo HDMI 1.2A, conseguimos usar apenas o comando da box para controlar também o som e o canal da televisão. Se não tivermos essa norma, não conseguimos, temos que usar os 2 comandos. Portanto, foi essa a versão, o que a versão 1.2A trouxe. A 1.3 traz bastante melhoramento à norma e sai em junho de 2006. Sai no dia de São Pedro, em 2006. Portanto, no dia 29 de junho de 2006. Passa a suportar frequências até 340 MHz, o que vai dar 10.2 gigabits por segundo de transmissão, e as resoluções passam a ir até aos 2560 por 1440, também a 60 Hz, ou seja, a 60 frames por segundo. Também suporta pela primeira vez o Dolby True HD, o DTS HD Master Audio, que são tipos de som melhorados, preparados para cinema
e que dão outra capacidade. É nesta versão que entra o Mini HDMI, portanto o Mini HDMI surge também na versão 1.3 em junho de 2006. Depois saem logo em 2006 em novembro e em 2007 em outubro as versões 1.3 A e B, que não estão aí no vosso quadro, que eu não pus. Porquê? Porque as alterações são tão mínimas que quase nem vale a pena serem referidas. Porquê? Porque depois, em 2009, vem o HDMI 1.4 e esse sim, esse já traz muitos melhoramentos, já vai fazer resoluções até 4096 por 2160, baixa as frames até ao 24 Hz e aos 30 Hz, mas também sobe até aos 120 Hz. Portanto, ele vai fazer um range que vai de 24 Hz até 120 Hz, o que suporta filmes em desde 24 frames por segundo até 120 frames por segundo. Isto é um melhoramento gigantesco. Porquê? Nomeadamente para a tecnologia gaming, porque a tecnologia gaming é que requer muito em termos gráficos e então esta norma 1.4 vem-lhe dar esse boost, vem-lhe dar essa capacidade de melhoramento. Taxas de transferência até 10 gigabits por segundo, perdão, cada vez maior número de cores na possibilidade de transmissão, também suporta o retorno de áudio e acho que o meu auricular já me conseguem ouvir? Sim, sim. Peço desculpa, mas eu acho que é o cabo que está mesmo a falhar. Mas pronto, vou usá-lo até ao fim e depois vou providenciar outro para o próximo webinar. Então, como eu estava a dizer, aqui no padrão 1.4 já estamos a falar de 10 gigabits por segundo de transmissão, por cada vez maior número de cores, o retorno de áudio ARC, a possibilidade das transmissões de Ethernet através do cabo, é aqui que surge, e também as imagens 3D melhoradas. Portanto, aqui este padrão já permite um padrão 3D muito melhorado. Também vai permitir a transmissão em veículos, nomeadamente para aqueles DVDs de automóvel que se vêem nas cabeceiras dos bancos, na parte de trás dos bancos dos automóveis. Esta norma vai permitir essa transmissão sem que haja o perigo de quando o carro abana e haja interferências na transmissão. Ele trouxe ainda também a padronização dos cabos, ou seja, o chamado Standard HDMI e o High Speed HDMI, que surgem, as duas normas surgem neste 1.4. Depois vem ainda mais uma novidade neste 1.4, que é o Micro HDMI. O Micro HDMI também é lançado no 1.4. Então, o 1.4 é capaz de ser o mais inovador de todos os padrões até da história do HDMI, em termos de inovação. Depois, é claro, vêm aqui coisas mais modernas, mas em termos da quantidade de inovações que trouxe, este foi realmente fantástico. Depois, o HDMI 1.4 traz também as televisões em 3D. Portanto, aquelas televisões em 3D vêm com 1.4 e surge o boost da televisão 3D, que, por incrível que pareça, está um bocado parado agora, não é? O 3D, em termos de televisão, deixámos de ouvir falar dele, acho que não pegou, pelo menos talvez devido aos custos das televisões também, não é? E ao custo das transmissões e se calhar à ausência de canais também a transmitir em 3D, portanto tudo isto junto se calhar fez com que não pegasse. Há de vir lá mais para a frente. Depois vem o 2.0. O 2.0 também tem duas versões, o A e o B, e uma foi apresentada em abril de 2015 e outra em março de 2016.
O que é que eles trazem? Trazem o suporte ao HDR, que é o High Dynamic Video, e o HDR é um padrão que melhora novamente a qualidade das imagens em termos dos contrastes, das cores mais vivas, e cada vez mais está presente nas tecnologias LED, OLED, este padrão vem incorporado. Ele permite 32 canais de áudio, suporta também melhor as imagens 3D, permite fazer transmissões em 21:9, portanto num padrão de 21:9, e traz também as extensões CSC, que já vou explicar mais à frente. 2.1 até 48 gigabits por segundo, o que é uma velocidade verdadeiramente astronómica, é uma coisa gigantesca, e vai trazer mais uma vez avanços muito grandes em relação a todas as versões anteriores. Foi anunciado no início de 2017, trabalha com uma largura de banda até 48 gigabits por segundo, e o que é que ele faz? Consegue transmitir 4K a 120 Hz, ou seja, 120 frames por segundo, e 8K a 60 Hz, ou seja, 60 frames por segundo. Ainda não faz os 8K a 120 frames, o que era... eu atrevo-me a dizer que o nosso olho não consegue acompanhar isso. Portanto, mas pronto, isto sou eu que digo. O DisplayPort, José, farei mais à frente, está bem? E depois farei a comparação entre os dois em janeiro. Se não se importasse, não iria dispersar-me aqui muito hoje, está bem? Para ficar o HDMI bem explicadinho. Pode ser? Então, o HDMI acaba por ser lançado como uma extensão. O 2.1 é lançado como uma extensão do 2.0 e vai trazer aqui o ARC, que está aqui referenciado, que é a compatibilidade com áudio 3D, que é aquilo que a LucasArts lançou e a Disney lançaram nestas últimas séries do Mandalorian e da Star Wars, aquele som ultra melhorado e ultra realista das salas de cinema passam a estar disponíveis nos sistemas Home Cinema em casa, através desta transmissão ARC, e também vai trazer um Dolby Vision melhorado. Depois, vamos falar então do quê? Do CSC, que eu tenho dado, o Consumer Electronics Control. O Consumer Electronics Control é aquilo que permite a todos estes padrões, a partir daquele onde foi introduzido, trabalhar apenas com um comando em todos os dispositivos, desde que o comando e a box e a televisão sejam compatíveis entre si. Desde que todos tenham CSC, podemos usar apenas um comando para controlar todos os dispositivos, desde que liguemos a nossa box à nossa televisão através desse cabo CSC. Portanto, esse é o Consumer Electronics que vai ajudar. Depois temos aqui o ARC, e o ARC é o tal canal de retorno de áudio que permite melhorar, permite aos televisores, às consolas, aos receptores de TV, todos eles tenham a tal qualidade de som ultra melhorada. Normalmente estes dispositivos ARC são aconselháveis com aquilo que se chama a soundbar. A soundbar, que são aquelas barras de som que se põem à frente da televisão, aquelas colunas em cilindro que agora se vendem juntamente com as televisões. Por exemplo, se tivermos um aparelho de leitura de alta resolução com uma soundbar, podemos usar o ARC e vamos tirar uma qualidade brutal em termos sonoras. Depois temos também o MHL em inglês, que em português é HML, e que qual é a ideia deste MHL? É que as ligações sejam feitas aos dispositivos mobile o mais rapidamente e sem perda de qualidade. Ou seja, se ligarmos um cabo diretamente do smartphone ao dispositivo, televisão, monitor, etc., através de um cabo com HDMI MHL, vamos transmitir diretamente
nenhum intermediário. Portanto, é essa a função. O MHL3, que é a terceira versão da MHL, já traz também a CEC incorporada, o tal comando universal, a função de comando universal incorporada, suporta 4K e gasta apenas 10 watts em termos de corrente elétrica, que não é nada. Portanto, em termos de consumo de potência elétrica, não gasta quase nada e vai até ao Dolby True DTS 7.1. Já consegue um cabo para ligar a smartphone, já consegue fazer Dolby 7.1, o que é, se pensarmos, até há bem pouco tempo, o que era preciso para ter 7.1, estamos a falar a ter 7.1 de um telefone para uma televisão, é assim uma coisa, tecnologicamente é uma coisa fantástica. E pronto, isto era o que eu tinha para vos falar hoje em termos de HDMI.